30 anos de APAE, a Piuna e Ascurra, a educação especial no Brasil. É isso aí, Odair. Ontem à noite eu tive a grata alegria de participar das comemorações dos 30 anos da nossa APAE, que atende os municípios de Apiúna e de Ascurra. E eu sempre fico bastante feliz quando eu estou lá na instituição acompanhando o trabalho deles e os resultados deles. E digo isso para vocês, primeiro pelo fato do voluntariado, né? Eu acho que Santa Catarina, o Vale do Itajaí se tornaram referências no Brasil muito por conta do cooperativismo, muito por conta desse trabalho voluntário. Então, uma curiosidade, a APAE no Brasil existe há 70 anos, a primeira foi fundada no Rio de Janeiro e a segunda APAE do Brasil foi em Brusque, há 70 anos. Inclusive, o primeiro aluno da APAE de Brusque, ele ainda é vivo, ele está com 80 anos de idade. Então, são curiosidades que ontem fiquei sabendo lá no decorrer deste evento. E um evento que também nos chama a atenção para um debate, porque vamos lá, a APAE de Apiúna completando 30 anos, a APAE no Brasil 70 anos. E nós precisamos discutir ainda sobre a questão da educação especial. Porque quando a gente olha para a APAE, muitas pessoas acham que a APAE é uma instituição voltada à parte da saúde. E, claro, ela faz um complemento também ao trabalho desenvolvido pela saúde, mas o foco principal está na educação. A APAE é uma instituição de educação, tanto que ela é mantida pela Fundação Catarinense de Educação Especial, né? E nós, enquanto país, nós precisamos discutir a questão da educação especial. Para vocês terem ideia, em 2023 nós tínhamos 2 milhões de alunos matriculados na rede pública de ensino no Brasil, que estão voltados a programas de educação especial. No entanto, hoje no Brasil, nós não temos uma política pública que seja nacionalizada. Hoje, cada município tem a sua política pública de educação especial. Hoje, o Estado segue uma linha. Hoje, os colégios particulares seguem outra linha. Então, é muito comum você, por exemplo, ver um município que tem segundo professor que seja um professor pedagogo, mas o município vizinho tem um auxiliar de professor que é nível médio. Isso acontece com muita frequência. Esse é um dos grandes debates da educação especial. Tem município que já tem a sala de acompanhamento multidisciplinar, tem outros municípios que não. Cada município tem a sua política pública municipal. Só que nós estamos falando de uma pauta, educação especial, que é uma pauta muito complexa e é uma pauta que, sim, nós precisaríamos ter uma política nacional. E aí eu trago um outro debate que eu acho que é importante, que a gente tem falado com frequência aqui no Ponto de Vista e aqui no Repórter Cultura. Por que o Congresso Federal não faz debates de políticas públicas que realmente fazem sentido na vida das pessoas? Será que quando a gente traz um dado como a gente trouxe dias atrás, que 80 e tantos por cento dos brasileiros não confiam mais no Congresso, será que um motivo não é esse, por exemplo? Um dos motivos não é esse? Enquanto o Congresso fica lá discutindo o sexo dos anjos, fica discutindo questões extremamente superficiais, pautas importantes para o Brasil, como, por exemplo, educação especial, não está sendo debatida, não está sendo discutida e não se está construindo uma política pública. Hoje, a gente não consegue, por exemplo, ver um programa bem estruturado que seja, inclusive, custeado parte dele pelo Ministério da Educação, pelo Fundo Nacional de Educação Básica, o FNDE. Você não consegue hoje ver isso acontecendo por falta de pessoas, de congressistas que tenham compromissos com pautas como essa. E aí você tem cada município construindo a sua educação especial de acordo com a sua realidade, né? Sem apoio muitas vezes para o custeio, sem uma estrutura que seja científica, né? Porque, vamos lá, a gente sabe, eu sou prefeito de uma cidade de 8 mil habitantes, a gente sabe que muitas vezes nós não temos uma estrutura técnica que consiga discutir e construir uma política pública que poderia ser construída a nível nacional com os grandes nomes, inclusive internacionais, referências internacionais naquela determinada pauta. Então, ontem, quando participei das comemorações da APAE, eu me orgulhei muito
em ver aquele grupo de voluntários, aquela diretoria que é tão dedicada, essa história de 30 anos de entrega, né, de atendimento, de garantia à geração de oportunidades, a desenvolvimento, a evolução dessas crianças, desses adolescentes e adultos que também são atendidos pela PAI, mas ao mesmo tempo me trouxe essa preocupação de não ver o Brasil ainda com uma política pública de educação especial instituída e que seja seguida por todos os municípios de uma forma padronizada e de uma forma que, de fato, garanta o desenvolvimento desses alunos. E, volto a dizer, falta um Congresso que tenha um olhar atento a pautas que realmente fazem sentido na vida da nossa sociedade. Pois é, e como você falou, apesar dessa carência, ainda parabéns aos profissionais, né, que atuam aí nas APAES das nossas cidades por aqui, porque são verdadeiros guerreiros e fazem um trabalho de excelência. Fazem milagre. Exatamente. E vamos lá, falando em fazer milagre, né, o governo federal deve estar com caixa forrado, né, com trabalhando aí com certeza a questão da balança entre custos e gastos, sobrando dinheiro, porque está lançando mais um programa social chamado Gás do Povo. Tá chegando a campanha eleitoral, né? Ano que vem tem eleição, agora os milagres acontecem pelo Brasil, né? E, mais uma vez, milagres assistencialistas. Enquanto você não vê uma política pública de educação especial sendo construída no nosso país, enquanto você não vê programas de capacitação profissional, enquanto você não vê programas de apoio ao empreendedorismo de forma direta, objetiva e que realmente traga resultados, você vê mais programas assistencialistas sendo criados. Então, o governo federal anunciando a criação do Gás do Povo, como o próprio nome já diz, um nome bastante politizado, né? Ou politiqueiro, melhor dizendo, com o objetivo aí de atender mais de 70 milhões de famílias através da distribuição de botijões de gás. Vamos lá, política pública social ela é importante, ela é fundamental. Nós temos uma estruturação hoje no Brasil importante, que é o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, com a estrutura de CRAS, de CREAS, né, de acompanhamento de famílias em vulnerabilidade social. Nós temos programas sociais de distribuição de renda que são importantes, a gente sabe, para a realidade do nosso país, mas quando a gente vê um programa como esse, Gás do Povo, quando a gente vê, a vésperas de eleição, o governo federal distribuindo botijão de gás à torta e direita, a gente percebe que o Brasil, de fato, é muito ainda atrasado quando a política pública é social. A gente precisa pensar nas políticas públicas de forma que você gere oportunidades, de forma que você capacite mão de obra, de forma que você ajude o desenvolvimento econômico. Não existe nenhuma outra forma do cidadão conquistar a independência se não for através do emprego, se não for através do trabalho, se não for através da geração de renda. Até porque o nosso Brasil, se ficar dependendo do poder público, não vai chegar a lugar nenhum, porque o poder público ele não gera riqueza. O poder público ele tem que dar instrumentos, ferramentas para que, de fato, né, o empreendedor possa crescer, possa se desenvolver, possa gerar mais empregos, o trabalhador possa ganhar mais, o trabalhador possa ser capacitado e conquistar os seus sonhos e a sua independência, a sua dignidade. Mas o que se vê, mais uma vez, é um governo preocupado com eleição, preocupado com assistencialismo, preocupado em comprar de forma indireta os votos. Pois é, você quer ver uma situação que resolveria esse problema? Que eu vi que em algum país funciona dessa forma, eu não lembro qual é o país, eu li em algum lugar isso, de que pessoas que dependem de assistencialismo do governo não podem votar. Olha só que interessante. Viu só? Aí tudo bem, pode ter acesso, a Bolsa Família pode ter acesso, mas as pessoas que dependem de assistencialismo não podem votar. E uma outra questão, né, Odair? Claro, a gente tem aí famílias, muitas vezes, em que né, tem pessoas com deficiência na família que impedem, né, do responsável estar no mercado de trabalho. Então, você tem realidades que precisam, sim, ser observadas e serem olhadas com um carinho maior, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, a grande maioria teria capacidade de estar no mercado de trabalho. E aí eu pergunto,
Qual é o acompanhamento hoje que é feito? Qual é a ligação, qual é a conexão entre a política da assistência social e a política do desenvolvimento econômico? Será que essa pessoa que está sendo atendida lá na assistência social, né, com os benefícios, será que ela está tendo um acompanhamento para ela buscar a sua independência? Será que ela está fazendo um curso de capacitação profissional? Será que ela está sendo encaminhada para o mercado de trabalho? Hoje, se a gente pegar a nossa realidade, e aí você trabalha muito também nessa área de RH, né, Odair? Se a gente pegar essa nossa realidade aqui, do Vale e até de Santa Catarina e do sul do Brasil, com certeza, do Sudeste também, tem muito emprego. Muito emprego. Muito emprego. Lá em Ascurra, todo dia tem empresário me falando que falta mão de obra. Poxa, tá faltando mão de obra para nossa empresa crescer, para as nossas empresas crescerem, para ter mais desenvolvimento. Enquanto isso, o governo dá-lhe programa assistencialista, dá-lhe manter muitas pessoas, muitas famílias em casa, porque tá confortável, tá recebendo benefício do governo. Então isso tem que ser discutido também no nosso país. Pois é, olha só, é a Dinamarca. Toda pessoa que recebe algum tipo de ajuda social está inabilitada para votar. Dessa forma, evita-se que a cidadania se transforme em clientelismo político e que votem cativamente. Pois é, chegamos aí, já estamos 7h57. Arão, nosso ponto de vista vai ficando por aqui. Amanhã tem Combinado do Arão. Amanhã tem Combinado do Arão, e só para dizer que essa semana eu fiquei 3 horas parado entre Balneário, Camboriú e Itajaí. Mais ou menos 3 horas? 15, 20 quilômetros. Num dia de manhã. Acidente? 10 até 1 da tarde, mais ou menos, pegando o trânsito. Tá um verdadeiro absurdo a infraestrutura desse estado de Santa Catarina. A gente precisa que o governo federal olhe com atenção e invista na infraestrutura, porque a produção tá parada na rodovia e não tá escoando aquilo que Santa Catarina produz tão bem. Um abraço para todo mundo e até amanhã no Combinado.